Bom dia, boa tarde a todas e todos. Agora eu vou apresentar um pouquinho sobre alguns cuidados que devemos tomar na hora da leitura das diferentes tabelas, porque às vezes pesquisadores estão apresentando mais do que uma coisa. E isso por economia de espaço, especialmente quando estão publicando. Às vezes não quer apresentar dezenas de tabelas, quando você pode enxugar e apresentar em menos tabelas e as mesmas informações. Mas tem conjuntos diferentes. Por exemplo, aqui, esse trabalho da Rosa, se você olhar no que ele fez, ele está colocando frequências de número de espécimes e número mínimo de indivíduos. Então, como falamos antes, duas maneiras de fazer frequências para dados faunísticos. Então, aqui, se a gente começa a olhar, nós temos número individual de espécimes, número mínimo de indivíduos. De novo. Ok. Então, se a gente tem essas três vezes, tem que ter três outras coisas que estão acontecendo. Olha aqui, a gente tem períodos. Então, essa tabela realmente está dividida de tal maneira em que você tem tipo três tabelinhas, um para cada período, como a gente vemos antes, de colocar as diferentes categorias independente da variável independente, período cronológica, e outra variável taxon com diferentes fileiras das espécies identificadas aqui. E daí, dentro de cada uma dessas, estamos observando uma divisão, porque o pesquisador quer apresentar duas maneiras de contar. Porque está sabendo, e a gente sabe na zoarqueologia, que a maneira que se conta os diferentes elementos faunísticos pode mudar a interpretação. Porque uma maneira de contar é contar cada elemento achada que é daquela espécie. Outra maneira, número mínimo de indivíduos, está contando a partir do elemento do corpo. Ou seja, por exemplo, um número direito que corre mais vezes do que outro elemento do corpo, um número mínimo de animais que tiveram que ser consumido ou colocado para produzir aquele registro. Né? Então, aqui se observa que está sendo apresentada as frequências e depois porcentagens para um tipo de contagem e que correspondem e deve ser comparado com essa, porque se estamos olhando para número indivíduo de espécimes, a gente deve comparar essas porções. Se a gente quer olhar pelo número mínimo de indivíduos, vamos estar comparando aqui. Então, isso é muito cuidado na hora da leitura, porque como são maneiras diferentes de fazer frequência, não pode pegar e comparar período 1 através dessas 13% aqui com período 2 através dessas 5,7%. Estão aqui bem pertinho um do outro. Mas, de verdade, essa aqui não. Essa 5,771 compara-se com essa 17%. Né? Então, é uma questão de parar e alguns minutinhos analisar o que você está lendo. Tá? Uma outra coisa que a gente deve lembrar é que essas tabelas que apresentam frequências e porcentagens pode estar descrevendo os dados sem ter uma obrigatoriedade de tratar de variáveis e suas categorias. Então, usa-se tabelas de frequência e porcentagem, mesmo que não pretende lidar com as coisas como se forem, sabe,
variáveis rígidos. Então, é isso que estamos lendo aqui se a gente olha com calma nesses dados, por exemplo. Frequência total dos caráteres discretos do externo e costelas observadas. Ok, vamos nas costelas, que é uma lista um pouco mais curta. Então, aí a primeira, por exemplo, costela bífida, está com frequência 1,7. E aqui está apresentado a frequência 3 e a frequência total. Quando você tem isso, essa aqui é a frequência e a frequência total. Então, 3 de 175 tem esse caráter. Em esses sepultamentos, daí tem uma ausência da 12ª costela em 36 de 175. Então, 20% dos contextos de sepultamento não tem essa costela. Mas, gente, o que estamos vendo aqui são características que não tem a ver com variáveis aqui, que são mutuamente exclusivas, exaustivas, porque são coisas diferentes, não se compara. E então, basicamente, está dizendo, tem essa ausência, então podemos inferir que a outra parte é presença. Mas a gente não tem nada aqui que está somando a 175. Então, mesmo nas caráteres do externo aqui, quando você tem uma coisa que parece ser uma variável, a terminação do zifoide, se for parar e calcular aqui, a gente tem representado frequência 99, frequência 20 e frequência 35. Isso aqui não soma a 175. Então, tudo isso é uma apresentação importantíssima de dados, mas não é algo que, para uma comparação que a gente quer levar para frente, a gente vai poder pegar e dizer, eu tenho essas variáveis e essas categorias e vamos para frente comparar com as outras coisas. Não. Essas são estatísticas descritivas normais que a gente vai ver, mas não estão sendo apresentadas com aquela mesma rigor. E tem muitas vezes que não precisa apresentar, porque essa autora já escolheu quais eram as coisas importantes que ela precisa comunicar e ela não está se recorrendo a mais análise dentro disso. Então, ela está apresentando vários caráteres diferentes no mesmo lugar, sem a preocupação de descrever todos os variáveis e categorias e tudo mais. Então, é importante, então, quando estamos lendo, começar a dizer, essa vez eu tenho variável e todas as categorias e toda a soma dos casos. E nesse outro lugar eu tenho algumas variáveis, algumas categorias, mas eu não soma tudo para a frequência total. Então, eu sei que isso está descritivo, mas tem coisas que estão deixadas para fora. Tá bom?